Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 199 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 553, 554 e 555 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 553 consolidado que as infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades. Antes, porém, de adentrarmos às penalidades propriamente ditas, nos é importante analisar que, como temos visto durante todo o decorrer desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, os artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, que integram esse capítulo que estamos a estudar nestas nossas últimas aulas, estão todos tacitamente revogados pela Constituição da República Federativa do Brasil, porque em seu artigo 8º, inciso 1º, ela veio a imiscuir o texto que proíbe qualquer interferência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe. Nesse sentido, todo o arcabouço regulamentar impresso na Constituição da República Federativa do Brasil, nesse capítulo que trata dos sindicatos, perdeu a sua validade dentro do ambiente jusoperário brasileiro coletivo. E, portanto, estamos a oferecer nossos entendimentos a respeito deles apenas e tão somente para fins didáticos e também para comparação histórica entre o que havia antes e depois da Carta Constitucional de 1988. Portanto, por isso estamos a analisar todos esses artigos que tratam sobre a vida das entidades sindicais, apenas e tão somente para informação e debate sobre as condições anteriores e atuais do ambiente sindical brasileiro. Portanto, nos diz o artigo 553 da Consolidação que as infrações ao disposto nesse capítulo, que trata justamente das entidades de classe e, portanto, não pode mais ser aplicável às mesmas ante o arcabouço do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, seriam punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade,
com as seguintes penalidades. A primeira penalidade imposta pela linha A desse artigo 553 seletista nos diz que teria a aplicação da multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A, consolidado. Ora, cumpre-nos lembrar a vocês, como já o fizemos em aulas anteriores, que o artigo 634-A, caput da consolidação das leis do trabalho, veio a lume através da medida provisória número 905, que perdeu a sua validade por falta de ser transformada em texto de lei. Nesse sentido, o que aconteceu foi justamente que a multa do artigo 634-A consolidado não tem mais aplicação no hemisfério jus-operário brasileiro e, portanto, não tem como ser teoricamente aplicada no caso de infrações ao disposto nesse capítulo pelas entidades de classe, porque ela não tem mais validez. Todavia, como já explicamos em aulas anteriores, o que acontece é que, como a multa do artigo 634-A tinha servido até então como uma atualização a todas as multas previstas no corpus da consolidação das leis do trabalho, ela é utilizada ainda hoje nesse sentido, porém ela não tem mais aquela força que tinha quando da validade da sua aplicação ao ambiente jus-operário coletivo brasileiro. Nesse sentido também, alertamos ainda uma vez mais que a reforma trabalhista, que foi implementada através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu mais uma vez a oportunidade ímpar de enxugar o texto seletista e retirar do mesmo todas essas situações que não têm mais como serem trazidas ao ambiente jus-operário brasileiro. E, portanto, mais uma vez, pecou o legislador reformista por essa omissão que veio a deixar a consolidação das leis do trabalho, como estamos vendo nessas nossas aulas, e já são 199 aulas, onde nós constatamos por centenas de vezes esse tipo de atuação omissa do legislador reformista, e deixar a consolidação das leis do trabalho com uma condensação importante para evitar a insegurança jurídica que nós vemos atualmente caçar no ambiente jus-operário, principalmente no ambiente jus-operário coletivo do Brasil. Mas ainda não há nenhuma informação precisa a respeito de que estas situações previstas nesse capítulo da consolidação das leis do trabalho tenha sido considerada inconstitucional e, portanto, ela ainda figura com todos os seus artigos no ambiente da validade teórica e, portanto, por isso é importante que nós promovamos a explicação devida a respeito de cada um dos itens apregoados nesses artigos. Por isso, continuamos a nossa incursão sobre o artigo 553 consolidado e aprendemos que as infrações ao disposto nesse capítulo, de acordo com a sua gravidade, e a linha B desse mesmo fascículo legal, poderia motivar
a suspensão de diretores por prazo não superior a 30 dias. Aí também cabe uma outra observação complementar, que atualmente a suspensão, a expulsão ou mesmo o impedimento daqueles trabalhadores pertencentes à categoria econômica e às empresas pertencentes aos trabalhadores pertencentes à categoria profissional e as empresas pertencentes à categoria econômica serão realizadas de acordo com o que consta dos estatutos das entidades sindicais e não mais por imposição dos artigos consolidados. Portanto, a suspensão de diretores por prazo não superior a 30 dias, no caso de infrações ao disposto nesse capítulo seletista, não é mais obrigatória, valendo a regra que estiver estabelecida pelo Estatuto da entidade sindical, tanto quanto pela punição, quanto pelo prazo em que essa suspensão poderá decorrer. Vale, portanto, o que está apregoado no Estatuto da entidade sindical respectiva. Continua o artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que as infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com a destituição de diretores ou de membros dos conselhos, tanto fiscal como de trabalhadores. Nesse sentido, também vale a mesma regra de que hoje o que apregou a destituição de diretores ou de membros dos conselhos é justamente o que está impresso no Estatuto Sindical e não mais pelas regras impostas nesse artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho. Impõe ainda o mesmo artigo 553 consolidado que as infrações do disposto nesse capítulo serão punidos, segundo o seu caráter e a sua gravidade, com o fechamento do sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. Portanto, na hipótese mais grave das infrações ao disposto nesse capítulo, poderá haver o fechamento do sindicato, da federação ou da confederação cujos diretores cometeram as infrações por prazo nunca superior a 6 meses. Portanto, sempre foi, como estamos a ver, um fechamento provisório por um prazo nunca superior a 6 meses, o que já não tem mais lugar, porque o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil nos informa que não é mais possível a ingerência do poder público sobre a vida íntima dos sindicatos e, portanto, só haverá o fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo que ali estiver estabelecido por força de uma sentença judicial e, portanto, tem que ser levado atualmente ao crivo do poder judiciário aquelas atitudes infracionais ao disposto nesse capítulo, através de um processo em que será deferida ampla defesa aos diretores e apenas depois disso é que haverá o estabelecimento do fechamento do sindicato, federação ou confederação
transcorrido todo o prazo da plena defesa e do devido processo legal, que será por um prazo ali estabelecido e não mais num prazo de até 6 meses, como pretende ou pretendia o artigo 553 consolidado. Continua ainda esse mesmo artigo seletista a nos dizer que as infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas conforme o seu caráter e a sua gravidade, com a penalidade de cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical. Como já vimos em nossas aulas anteriores, essa carta de reconhecimento da entidade sindical, a nosso sentir, já não é mais existente nem obrigatória, porque para a vida própria da entidade de classe, seja ela de que nível for, sindicato, federação ou confederação, independe desta carta de reconhecimento, bastando a simples aposição daquela entidade nos catálogos do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas nada pode ser exigido das mesmas para a sua validez no ambiente jusoperário coletivo brasileiro e para que ela tenha todas as prerrogativas sindicais imanentes. Diz ainda o artigo 553, consolidado, dessa feita em sua alínea F, que as infrações ao disposto nesse capítulo serão punidas segundo o seu caráter e a sua gravidade, podendo constituir em aplicação da multa prevista no inciso 1º do artigo 634-A ao associado que deixar de cumprir, sem justificativa, o disposto no parágrafo único do artigo 529. Como já vimos, o artigo 634-A, ele perdeu a sua validade no ambiente jusoperário coletivo brasileiro por força da perda de capacitação da medida provisória 905, que o trouxe a lume. Com relação ao artigo 529, ele diz respeito às capacidades dos sindicalizados em serem candidatos e votarem nas eleições sindicais, que são ter mais de 6 meses de inscrição nos quadros sindicais, mais de 18 anos, estar no gozo dos direitos sindicais. Olha, atualmente o que acontece é que as capacidades para votar e ser votado dos sindicalizados e outros membros da categoria profissional representada, ou mesmo das empresas que estão adstritas ao sindicato patronal, devem ser as que estiverem impressas em seus estatutos sociais, e não mais no que demonstra o artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque perdeu a sua validade por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Continua o artigo 553 a nos informar desta feita, pelo seu parágrafo 1º, que a imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que esse artigo prevê para as associações. Primeira importante condição é que, quando o artigo 553 consolidado, em seu parágrafo 1º, faz menção à associação, quer dizer associações sindicais, que podem ser associações
sindicatos, federações e confederações. Portanto, esse parágrafo primeiro, ele tinha, e no nosso sentir, parece que continua a ter, porque ele não se trata de uma imposição, mas sim de uma constatação de que a imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que esse artigo prevê para a associação. Apenas uma observação que a imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que o Estatuto Social prevê para aquela determinada associação. Essa é a única ressalva que se faz a esse parágrafo primeiro do artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que estiverem previstas nos respectivos estatutos para as associações de origem sindical. Continua o artigo 553 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar, em seu parágrafo 2º, que poderá o ministro do Trabalho determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindical com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam um indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Portanto, veja a capacidade que tinha em mãos o ministro do Trabalho. Ele poderia determinar o afastamento preventivo ou definitivo de cargo ou representação sindical se tivesse seu pensamento fundado em elementos constantes de denúncia formalizada, que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Quer dizer, ao seu alvedrio, poderia o ministro do Trabalho determinar o afastamento preventivo ou definitivo de cargo ou representação sindical se ele estivesse convencido por simples denúncia formalizada em que aqueles comprovantes da autoria e da prova bastante da existência do fato fossem para ele bastante para tal atitude. Isso fomentava e fomentou diversas vezes que houvesse perseguições aos diretores de determinada entidade de classe por mera denúncia que era formalizada nos porões do Ministério do Trabalho ou outros organismos governamentais, no sentido de perseguir mesmo aqueles dirigentes sindicais. Com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, criou-se uma impossibilidade de ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe e, portanto, atualmente não há mais como o ministro do Trabalho determinar o afastamento preventivo ou definitivo de cargo ou representação sindical, porque essa capacidade existe apenas e tão somente em relação ao Poder Judiciário do Trabalho, que, em face do artigo 144, o artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, é competente para dirimir esse tipo de situação fática. E, portanto, só a Justiça do Trabalho é que poderá, através de uma sentença
final, determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindical com fundamento em termos arrolados em denúncia ou mesmo nos processos que se envolverem na temática desta situação que vai levar ao afastamento preventivo ou definitivo do cargo ou representação sindical daqueles administradores das entidades de classe. Diz o artigo 554 da Consolidação das Leis do Trabalho que, destituída a administração sindical, na hipótese da alínea C do artigo 553, o ministro do Trabalho nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em assembleia por ele mesmo convocada e dirigida, a eleição de novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Portanto, veja bem como era o poder do ministro do Trabalho. Além de ter sobre si o poderio de destituir a administração sindical, poderia ainda nomear um delegado para dirigir aquela entidade de classe e proceder, dentro dos 90 dias, em assembleia que ele mesmo convocava e dirigia a eleição de novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Está aí patenteado, neste sentido, a ingerência total do poder público sobre a entidade de classe, que poderia comandar toda a sua vida administrativa, financeira, patrimonial e mesmo associativa, de todas as formas possíveis. Essa situação prevaleceu até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando veio a lume o seu artigo 8º, inciso 1º, que vetou toda a interferência do poder público nas entidades de classe. Diz o artigo 555 da Consolidação das Leis do Trabalho que a pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei, que recusar o cumprimento de ato do Presidente da República no uso da faculdade conferida pelo artigo 536 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já se encontra revogado, e que criar obstáculo à execução da política econômica adotada pelo governo. É importante analisar a quantidade de interferência que advém desses artigos da Consolidação das Leis do Trabalho que respeitam a vida das entidades de classe. Veja como tinha poder a administração pública sobre as entidades de classe. Poderia aplicar pena de cassação da carta de reconhecimento, que já não é, como já vimos, mais documento necessário para a vida própria das entidades de classe, no sentido daquelas entidades sindicais que deixassem de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas na lei, na Consolidação das Leis do Trabalho.
Bastava que o poder público entendesse que aquela entidade de classe deixou de satisfazer as condições de constituição e funcionamento, qualquer uma delas que estivessem estabelecidas na consolidação das leis do trabalho, para que pudesse ser aplicada a pena de cassação da carta de reconhecimento daquela entidade sindical. Poderia também haver a pena de cassação da carta de reconhecimento sindical quando a entidade ou seus administradores ou diretoria, como estivesse pautado nos seus estatutos, que recusasse ao cumprimento de ato do presidente da República no uso da faculdade conferida pelo artigo 536, que já está plenamente revogado. Portanto, aqui há duas revogações. Uma revogação expressa, que é a do artigo 536 consolidado, e uma tácita, que é aquela que estamos a ver com relação a todos os artigos que tratam da vida sindical na consolidação das leis do trabalho, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, aquela situação em que o presidente estabelecia por ato alguma determinação, e essa determinação fosse recusada ao cumprimento pela diretoria do sindicato, poderia ser aplicada ao mesmo a pena de cassação da carta de reconhecimento. Ainda informou o artigo 555 consolidado que a pena de cassação da carta de reconhecimento seria imposta também à entidade sindical que simplesmente criasse obstáculo à execução da política econômica adotada pelo governo. Então, entendemos nesse momento a quantidade de interferência que o poder público exercia sobre as entidades de classe em todos os seus níveis, administrativos, financeiros, patrimoniais, e mesmo da própria existência da entidade de classe, que não se adequasse ao cumprimento dos atos do presidente da República nesse sentido, e nem que se carreasse para a execução da política econômica adotada pelo governo federal. Estas situações, repetimos, estiveram presentes no ambiente jus-operário brasileiro até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, que trouxe à lume o artigo 8º, inciso 1º, que vetou qualquer interferência do poder público nas entidades de classe. Portanto, todos esses artigos que nós estudamos nessa nossa aula de número 199 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho estão tacitamente revogadas por força desse artigo constitucional que impede qualquer interferência do poder público sobre a vida das entidades de classe. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 199 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que continuem a estar presentes nas mesmas e deixem seus likes nelas para que elas possam servir de apoio
para a maior distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível e para que nós possamos continuar com a integralidade desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Muito obrigado a todos.